Olá, a paz do Senhor, que bom, nós já estamos na nossa aula de número 3 e é bom ter você aqui no meu canal, todos os irmãos que todas as semanas estão aqui. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos aprender muito. Inclusive, no ano de 2010, nós estudamos a respeito do ministério profético, né, tanto na atualidade quanto na Bíblia Sagrada. Se você tem essa lição aí em sua casa, vale a pena dar uma olhadinha nela, porque nesta lição nós vamos falar sobre isso. Quero agradecer a todos os irmãos, comentários carinhosos, né, pelas orações, e eu posso dizer que até aqui o Senhor tem me ajudado. Toda semana é um desafio para nós, professores, estudarmos e aprendermos a respeito da palavra de Deus e inclusive seguir o raciocínio do nosso comentarista. É uma lição maravilhosa. Hoje nós vamos falar sobre profeta, que é um dom ministerial, que está em Efésios capítulo 4, versículo 11. Nós também vamos falar sobre o dom espiritual, que é o dom de profecia. Nós vamos ver a diferença do ministério de profeta e do dom de profecia para a igreja. E nós também vamos aprender a respeito de profetismo, e eu quero já falar aqui de uma vez o que significa profetismo. Foi um movimento que começou no século 8 antes de Cristo, né? E começou ali com Amós, e alguns comentaristas dizem que ele terminou em Malaquias, mas nós sabemos que João Batista, outros dizem, foi o último profeta. Então, este movimento chamado profetismo, ele termina, ele encerra ali com João Batista. E hoje na lição de número 3, nós vamos falar sobre a chamada profética de Samuel. O texto por base é 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 a 10. Nós vamos falar como ele foi chamado por Deus. Nós já estudamos sobre a história dele, o nascimento dele, né, que ele é uma resposta de oração. O propósito de Deus para ele, nós vamos falar hoje também nessa lição. Nós sabemos que ele seria um profeta de Deus, um profeta depois de Moisés. Moisés, ele foi o maior profeta conhecido, né, na história do Antigo Testamento. Ele foi escolhido por Deus, Samuel foi escolhido por Deus para ser um porta-voz de Deus a uma nação dominada pela idolatria e a imoralidade. O cenário a qual Samuel nasceu não era um cenário bom, e o povo precisava voltar ao Deus único. E Samuel foi escolhido por Deus, mesmo antes do seu nascimento. Ele foi resposta da oração de uma mãe amargurada de alma, porém adoradora por excelência. Hoje veremos, né, já disse, a diferença do profeta do Antigo Testamento e do profeta do Novo Testamento. Estes profetas, eles não eram adivinhadores e eles também não faziam meras predições do futuro. O objetivo destes profetas do Antigo Testamento, era trazer o povo ao arrependimento e voltarem para Deus. Apenas falavam as palavras que Deus tinha ordenado que eles falassem, nada além disso. Por visões, por sonhos, ou mesmo pelo Espírito de Deus falar com eles e colocar esta palavra na mente deles, no coração deles. E eles falavam apenas o que Deus tinha mandado que eles ordenassem a falar. Quando nós estudamos a respeito dos profetas, nós sabemos que haviam profetas também falsos, tanto que Deus falou a respeito deles em Deuteronômio, nós vamos comentar logo abaixo. E a palavra de Deus, ela deve ser falada fielmente. O profeta, ele não pode acrescentar nada além daquilo que Deus mandou que ele falasse. Se sonhou, conte apenas o sonho. Deus, ele pode falar por intermédio de um sonho? Sim, pode. Joel profetizou a respeito disso, e nós sabemos que os profetas do passado, eles tinham visões. Ezequiel
teve visões. Deus pode falar por intermédio de sonhos, pode falar por intermédio de parábolas e pode colocar na mente deste profeta ou no seu coração a palavra que ele deve falar. Mas nós temos que ter o cuidado com a origem do sonho e o seu conteúdo. Está em Jeremias, no capítulo 23 e o versículo 28. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre definindo o profeta em Israel. Como era o profeta em Israel? Como é que foi a chamada dos profetas para a nação de Israel? Nós sabemos que Deus sempre desejou trazer o povo ao retorno da genuína palavra para que o obedecesse. Primeiro ponto, a menção de profeta no livro de Samuel. O ministério profético, nós sabemos que ele começou quando Moisés estava sentindo cansado e Deus então reparte o espírito que estava sobre ele aos 70 anciãos que profetizaram uma única vez e depois disso nunca mais. Está em Números capítulo 11, versículo 24 ao 29. Então começou ali o chamado de movimento profético. Nós sabemos que antes dele já houveram outros profetas, antes de Moisés. Abraão, ele é chamado de profeta por Deus. Aqui no capítulo 2 de Samuel, no versículo 27 ao 36, fala a respeito de um homem de Deus. Era assim que os profetas eram conhecidos. E quando eles iam falar a mensagem de Deus, para que ela tivesse mais credibilidade e aceitação, eles diziam assim, abre aspas, assim diz o Senhor, ou veio a mim a palavra do Senhor. Está em 1 Samuel capítulo 2, versículo 27 ao 36. Quando eles usavam essa expressão, era uma forma de demonstrar que a sua mensagem realmente tinha vindo de Deus. Aqui na lição, o comentarista está dizendo que foi Samuel que profetizou para Eli a respeito do futuro, quando Deus ia substituir a casa dele por um sacerdote fiel e que agiria de acordo com o coração de Deus e o pensamento de Deus, e seria seguido por uma dinastia permanente de sacerdotes. Quando este homem desconhecido profetizou para Eli, Samuel era apenas um adolescente de 12 anos, como registra o historiador chamado Joséfo, e chama ele de um homem desconhecido. E Samuel não era um homem, ele era um jovem, e também ele não era desconhecido daquelas pessoas. E o texto diz claramente, um homem desconhecido. Aqui, nesta profecia, não foi Samuel que profetizou para o sacerdote Eli. O sacerdote, fiel à primeira vista, poderia parecer que fosse Samuel. Mas Samuel, ele não fundou nenhuma dinastia, Quando nós olhamos os diversos pontos de vista dos comentaristas, e aqui nós não podemos entrar em choque com a nossa lição, com a palavra de Deus, e muito menos fazer isso um cavalo de batalha em nossa sala de aula. Mas pelo que eu estudei, olhei diversos comentaristas que falaram a respeito, que o texto fala de um homem desconhecido, e ele fala que Deus ia levantar um sacerdote fiel. Nós sabemos que Samuel, ele é um tipo de Cristo, na fidelidade, na obediência, no chamado. Mas o sacerdote, à primeira vista, poderia até parecer ser Samuel. Mas quando nós estudamos a história de Samuel, ele não fundou uma dinastia sacerdotal. Os seus filhos estavam exercendo a função de juízes, e como eles aceitavam o suborno, eram corruptos, profanaram o sacerdócio, o povo não aceitou que os filhos de Samuel julgassem sobre eles naquele tempo, e por isso eles pediram um rei.
Então, de Samuel não houve nenhum filho dele que seguiu a dinastia sacerdotal. Outros eruditos, eles veem uma interpretação messiânica neste versículo 35, que estava falando a respeito de Jesus. Ou pode ter sido Samuel, porque foi ele que ungiu a Davi. Porém, o texto descreve, quando nós continuamos a ler o texto, ele descreve que ele estará para sempre na presença do seu ungido. Quando nós lemos a história de Samuel, nós vemos que pouco depois ele morreu, depois de ter ungido a Davi como rei. E o versículo 36, quando nós lemos ele, fala que dos que sobraram da linhagem de Eli, que eles iam mendigar a este sacerdote. Então, tudo indica, aqui no versículo 36 de Samuel, que seja Zadok este sacerdote. Porém, essa profecia, ela só se cumpriu no reinado de Davi. Está em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 17, e nós também lemos no capítulo 15, do versículo 24. E Zadok, depois ele vai substituir a Abiatar. Aí continua uma linhagem sacerdotal a partir deste sacerdote chamado Zadok, mas não aqui no tempo de Eli. Samuel, ele é um tipo de Cristo, o sacerdote perfeito. No ponto 2, nós vamos falar sobre a definição de profeta. O que é ser profeta? Nós sabemos que profeta é um porta-voz, ele é um embaixador, ele é um representante legal de Deus, ele é um mediador entre Deus e o povo, ao contrário de sacerdote, que sacerdote ele é um mediador do povo com Deus, ele leva as petições do povo a Deus, e o profeta, ele traz a mensagem direta de Deus para o povo. Então, a palavra hebraica usada para profeta é Nabi, que está no hebraico, que significa é falar em nome de alguém, é ser porta-voz, é ser um embaixador. Então, profeta, ele é um mensageiro de Deus, cuja missão deste profeta era levar o povo a obedecer a Deus, o Todo-Poderoso. O profeta, ele somente fala o que Deus lhe diz, o que Deus manda dizer. E Deus, ele sabe todas as coisas, conhece tudo, desde o fim até o princípio. Eles anunciavam o futuro, e isso trazia temor ao povo. O profeta, ele era o mediador entre Deus e o povo. Porém, se o povo não ouvisse ao profeta, isto é, se eles não atentassem para a voz daquele profeta, o povo não teria sucesso. Deus dava as coordenadas para o povo de Israel, por intermédio dos seus profetas. E se eles voltassem e obedecessem a Deus, eles então teriam sucesso em suas guerras e em suas peregrinações. Seria alcançado pelo juízo divino. O profeta somente pode dizer o que Deus lhe ordenar. E se o crente não ouvir aquele profeta, Deus mesmo pedirá conta de cada um. Mas se um profeta ousasse falar o que Deus não tinha mandado ele falar, a palavra de Deus diz que ele deveria ser morto. E quando é que nós sabemos se o profeta falou de Deus ou não? Quando a profecia não se cumprir. Está em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18 ao 22. Hoje, as pessoas perderam o temor. Falam que Deus disse quando Deus não disse. Hoje nós encontramos profetas vendidos, falam para agradar ao povo, falam palavras que vão de encontro aos ensejos do coração do povo, profetizam apenas bênçãos, profetizam mentiras
não profetizam correção, arrependimento, conserto, julgamento. As pessoas não querem ouvir esse tipo de profeta. Esses profetas, eles querem apenas agendas lotadas. São o que nós podemos chamar de profetas falsos. Quem desse ouvido ao profeta de Deus teria sucesso. Esse é o fundamento do movimento profético do Antigo Testamento. Quando Deus levantava um profeta, era para falar os seus desígnios, era para corrigir o povo, trazê-los de volta a Deus e à santidade. Este é o fundamento do movimento profético do Antigo Testamento. Hoje, infelizmente, o objetivo de muitos do movimento profético hoje não é trazer o povo, fazer o retorno do povo à palavra de Deus, mas é para que eles tenham sucesso, né, sejam convidados para pregar em muitos congressos e levam a vida desta forma. No ponto 3, Samuel e os demais profetas. Com Samuel, começou a forma de governo da monarquia teocrática. Samuel era juiz, né? Deus sempre levantou juízes para fazer com que o povo voltasse ao retorno e tivesse vitória, né? O povo estava em pecado e quando eles eram apertados pelos inimigos, eles oravam, voltavam a Deus, buscavam a Deus, né? A salvação no passado ela era assim, eles clamavam e Deus vinha e socorria o povo, então eles alcançavam a salvação naquele momento. E Samuel foi o último dos juízes e o mais importante. Então nós vemos que Samuel foi o divisor de águas, né? Quando saíram do tempo de juízes e voltaram para a monarquia teocrática. A unção dos reis, ela começou por Saul e Davi. E foi o próprio Samuel que ungiu estes dois reis. Porém, a escolha não foi do povo, foi Deus que escolheu estes primeiros reis. E eles foram ungidos para serem reis em Israel. E esta unção, ela era feita com óleo derramado sobre a cabeça do novo rei. Nós já tivemos um trimestre falando a respeito da unção, que quando nós chegamos no Novo Testamento, e Jesus vai falar a respeito da unção, ele fala que Deus ungiu com o Espírito Santo. Então, a unção do Novo Testamento para as pessoas que irão pregar, né, o Evangelho, a palavra de Deus, é a unção do Espírito Santo. É o derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Foi com Samuel que teve início o movimento profético. Samuel, ele presidia a congregação dos profetas em Naiote, na região de Ramá, onde ele residia. Está em 1 Samuel capítulo 19, versículo 19 ao 23. Posteriormente, nós encontramos escola de profetas no tempo de Elias e de Eliseu. Eliseu, ele presidiu uma escola de profetas, está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 3, 5 e o 15, e também o capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Ali, nessa escola de profetas, eles não aprendiam a profetizar, mas eles aprendiam como zelar da palavra de Deus, manter a santidade no meio do povo de Deus. Era a transmissão de valores morais e espirituais. O objetivo era o treinamento e o encorajamento destes profetas ou destas pessoas. Estes profetas, eles não apenas aconselhavam os reis, mas eles também escreviam as suas crônicas. Nós temos Samuel, Gade e Natã. A princípio, estes profetas, eles aconselhavam apenas os reis. Depois, Deus usou os profetas para falar para o povo, para que o povo consertasse diante de Deus. No segundo tópico, nós vamos falar sobre o desenvolvimento do ministério de Samuel. O termo original, entre aspas, para ministério, serviço, não é o mesmo referente
as atividades dos profetas. A expressão ministério do profeta, como aparece em algumas traduções, como a ARC, a RC, a ARA, significa, na verdade, abre aspas, por meio dos profetas. Um exemplo que nós temos está em Josué, capítulo 20, versículo 2, e a NVI, ela faz essa tradução, também a Bíblia de Jerusalém, ela faz essa tradução, ao invés de estar escrito ministério dos profetas, por meio dos profetas, né? Deus sempre falava e fala por meio dos profetas. Isso está no estudo do Antônio Gilberto, da EBD de 2010. No primeiro ponto, o crescimento profético de Samuel. Como ele cresceu? Olha, Samuel ele foi criado por Eli em Siló. Ele era filho de uma família de adoradores. O desejo que Samuel se envolvesse com a obra de Deus, essa família tinha o desejo, porque como ele cresceu longe, né, ele podia ter se rebelado e falado, eu não escolhi ser sacerdote, né, na casa de Deus, mas nós vemos que Samuel, desde criança, ele abraçou isso, e a família, para incentivar que Samuel crescesse, né, na palavra e na graça, e desejoso de servir na casa de Deus. Nós lemos a história de Samuel, que desde pequeno ele já servia na casa de Deus. De ano em ano, a Ana e Eucana levavam uma roupa um pouco maior para Samuel. Eles levavam todos os anos uma túnica de linho, e ele já ministrava perante o Senhor vestido com um éfode de linho. Está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18 ao 19. E Samuel, ele ia crescendo como Jesus cresceu, como Jesus Cristo cresceu. Está registrado em Lucas, no capítulo 2, no versículo 52. Ele ia crescendo em graça e ele fazia-se agradável a Deus, como também aos homens. Nossa dedicação a Deus, ela inclui o que temos de mais precioso. No caso de Ana, o seu primogênito Samuel. Ele cresceu na presença do Senhor, aprendeu a servir no tabernáculo. Contudo, Samuel ainda não tinha tido uma experiência pessoal com o Senhor. Por isso que ele não reconheceu o chamado de Deus. Por isso que ele não reconheceu a voz de Deus. E nós precisamos ter ao nosso lado, como Samuel teve, Eli, né, um homem que reconhecia a voz de Deus, só não obedeceu. Precisamos ter ao nosso lado pessoas que nos orientem a ouvir o chamado de Deus e diferenciá-lo de outras vozes. No ponto 2, a formação profética de Samuel. Ele aprendeu os valores da palavra de Deus com o sacerdote Eli, mesmo os filhos de Eli sendo execráveis, sendo abomináveis diante dos olhos do Senhor. Aquela criança não seguiu o exemplo dos filhos de Eli, mas ele guardava tudo que Eli o ensinava. Ele reteve apenas o bom, e todos nós aprendemos com alguém. Paulo, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, está em Atos 22:3. Ele era um rabino da época. Era como as escolas dos profetas, formadores de novos discípulos. Eram os futuros rabinos. Timóteo, ele aprendeu com Paulo, está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. E Samuel foi forjado sobre os cuidados de Eli por Deus para o ministério profético. Hoje, muitas pessoas querem fazer a obra de Deus, porém eles não querem aprender com os mais experientes, eles não querem aprender de Deus, não querem ter a disposição de ouvir a voz de Deus, de ter uma vida disciplinada na oração e na leitura
da Bíblia, nós encontramos pessoas que, por muitas vezes, eles querem o ministério, mas não querem aprender, não querem ouvir a voz de Deus, não querem ouvir o chamado de Deus. Por isso que nas nossas igrejas existe seminário, escola de obreiros, para fazer novos discípulos, né? Para fazer homens tementes a Deus, para prosseguir com a obra de Deus e trazer as pessoas ao retorno da palavra de Deus. No ponto 3, a disciplina de Samuel. Estava para raiar o dia, as lâmpadas do tabernáculo ainda não tinham se apagado e Samuel ouviu uma voz por 3 vezes lhe chamando. E ele acreditava ser essa voz, a voz de Eli. Talvez Eli estava precisando de alguma ajuda, porque ele já era cego, né? E Samuel queria ver o que Eli precisava dele naquela madrugada. E foi assim por 3 vezes, até que na 3ª vez, Eli percebeu então que Deus estava chamando Samuel. Aquele chamado que ele estava ouvindo era de Deus. Está em 1 Samuel capítulo 3, versículo 4 e o 5. Ele então instruiu a Samuel: olha, quando você ouvir novamente este chamado, esta voz, você vai responder. Abre aspas. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Olha a humildade de Eli de avisar aquele jovem que Deus o estava chamando. Ele sabia que ia ser substituído. Ele sabia que Samuel era um propósito de Deus. E neste chamado, ele recebeu uma responsabilidade muito grande da parte de Deus. Falar a Eli o destino dele e da sua descendência, por ter sido conivente com os pecados de seus filhos. E que a sentença, ela era irrevogável. E que não tinha mais sacrifícios para o pecado dele e nem para o pecado dos seus filhos. E Samuel teve medo, né, de falar essa sentença, talvez por respeito, por temor. Ele não teve coragem e ele percebeu que Deus tinha revelado algo para Samuel. Então, ele obriga Samuel a falar com ele o que Deus tinha falado. Talvez se fosse outro homem, não ia aceitar aquela sentença, mas Samuel estava confirmando apenas o que o profeta desconhecido já tinha falado para ele. E ele teve a humildade de receber a palavra de Deus. Muitas pessoas, por elas ter cargos, né, importantes na igreja, elas não aceitam que um profeta, né, uma pessoa que não tem um cargo tão importante quanto dele, Deus possa revelar a ele alguma palavra em relação a esta pessoa. Mas ele deixa um exemplo maravilhoso, que Deus pode usar uma outra pessoa para nos corrigir, e nós temos que ter a humildade de aceitar os propósitos de Deus para as nossas vidas. E ele aceitou a sentença de Deus com humildade, e Samuel também, com humildade, continuou servindo. E aí todos souberam que Samuel era profeta de Deus. Samuel não se exaltou porque Deus fez essa revelação para ele a respeito de Eli e de sua descendência. A Bíblia diz que ele continuou servindo no tabernáculo, né? Esperando o tempo em que Deus fosse usá-lo como profeta. Até aquele momento, Deus não falava com pessoas por meio de visões frequentes ou claras, ou por intermédio de sonhos, né? Deus começa esse ministério profético ali com Samuel. Muitos comentaristas dizem que essa voz que ele ouviu foi uma voz em sonho, ou talvez ele ouviu mesmo a voz de Deus, porque ele interpretou que Eli talvez o estivesse chamando. Samuel, ele era um homem honrado, e tudo o que ele disse sucedeu infalivelmente.
Está em 1 Samuel capítulo 9 e versículo 16. E ele foi então confirmado como profeta no meio do povo de Israel. O Senhor era com ele e nenhuma de suas palavras deixou cair em terra. Está em 1 Samuel capítulo 3, versículo 19. É importante que o homem ou a mulher de Deus tenha conceito diante das pessoas, a coerência entre o falar e o viver. Todos somos observados pela igreja e pelo mundo. Porém, os líderes precisam mais ainda de uma conduta ilibada. E Samuel, ele tinha. Tanto quanto as pessoas pediram um rei, ele fala da sua conduta diante do povo, e o povo não tinha nada para falar sobre a moral do profeta, juiz e sacerdote Samuel. Terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre o ministério profético da atualidade. Primeiro ponto, o dom da profecia. Nós agora vamos ver a diferença do dom ministerial, do ministério de profeta, que não é dom, é chamada. Deus dá apóstolos, evangelistas, pastores, mestres e profetas para a sua igreja. E a diferença dos dons espirituais, que um deles é o dom de profecia. O que significa dom? Dom significa dádiva, presente, dorea, sempre usado no Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento é ministério profético. No Novo Testamento, dom de profecia para toda igreja. Dom é aquilo que é dado por Cristo. Dom espiritual, por exemplo, está no dicionário Vini. O dom de profecia, ele é distribuído à igreja e ele está disponível a todos os crentes. Está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 24. Este dom foi profetizado pelo profeta Joel, que Deus derramaria do seu espírito, e isso inclui o dom de profecia. Está em Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32. Este dom de profecia aqui abordado é uma manifestação momentânea e sobrenatural do Espírito Santo, e não é um ministério. E que a profecia, neste contexto, ela não tem a mesma autoridade da dos profetas e apóstolos das Sagradas Escrituras. Ninguém mais, depois do cânon sagrado ter sido fechado, ninguém mais recebeu a autoridade divina para profetizar como eles. Nenhuma profecia dita por profeta nenhum hoje, no mundo inteiro, anula a autoridade das profecias bíblicas. As profecias de hoje são passíveis ao erro e elas podem ser julgadas de acordo com as doutrinas bíblicas. Olhamos o contexto da profecia, se ela condiz com as escrituras sagradas. E se elas não acontecerem, a profecia é falsa. E nós estamos cansados de ver isso acontecer no mundo evangélico. Hoje nós temos muitos adivinhos no nosso meio. Dá o número do seu CPF, da sua identidade, do seu endereço, onde você mora, quem é seu marido, quem é a sua esposa, quem são seus filhos, Tantas outras aberrações que nós não encontramos apoio bíblico para isso. Dificilmente esses tipos, entre aspas, de profetas exortam. Dificilmente você vai escutá-los pregando o arrependimento, mudança divina, retorno para a palavra, mudança de vida, não divina, mudança de vida, retorno à palavra de Deus. Mas eles falam somente o que as pessoas querem ouvir. Falam o que Deus não mandou falar. A profecia, ela edifica de forma coletiva e também de forma individual o povo de Deus. Nós temos um exemplo
As 4 filhas de Filipe, elas profetizavam. Está em Atos capítulo 21, versículo 9. A profecia, ela é também um sinal para a igreja. Ao passo que as línguas são um sinal para os fiéis. Está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22. A profecia, ela não se destina a dirigir pessoas e congregações, este dom de profecia. Em Atos capítulo 15, nós vemos uma assembleia cristã reunida, tendo profetas presentes. Não é porque você é um profeta, você tem que ser dirigente de uma igreja, liderar uma igreja. Aqui em Atos 15, 32, tinham profetas presentes e quem dirigiu a reunião foi Tiago. Quem dirigiu aquela assembleia foi Tiago. Ele era o pastor, né? Está em Atos capítulo 15, versículo 15. No Antigo Testamento, não era o profeta que dirigia a congregação, mas o sacerdote. Hoje, profetas, porque eles têm o dom, eles abrem igrejas e atraem uma multidão para si. O objetivo destas pessoas que vão nestas igrejas não é o céu, mas alguém que revele a sua vida e que dê uma solução para os seus problemas. A manifestação do dom de profecia, como os demais dons, durante o culto, ele deve ter limite, senão vira uma bagunça, né? E o culto, ele deve ter ordem e decência. Aí Paulo, então, ele diz que falem 2 ou 3 profetas, isto é, quem tem este dom de profecia. Está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Isto significa que a maior parte do tempo do culto deve ser para a exposição da palavra. No segundo ponto, agora nós vamos falar sobre o ministério do profeta no Novo Testamento. Nós falamos sobre o dom de profecia e agora nós vamos falar sobre o ministério do profeta no Novo Testamento, que está em Efésios capítulo 4, versículo 11, que são dons ministeriais que Deus deu para a igreja, né, para cuidar da igreja. Ele é o ministério de profeta, ele é diferente do dom da profecia. Está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 10. O dom de profecia é para todos. Paulo diz: todos podereis profetizar. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31. O ministério profético, ele não é para todos. Paulo diz: são todos profetas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 29. Profeta, ele é um pregador especial, com mensagem especial. Sua mensagem apela à consciência da pessoa em relação a Deus, a si própria, ao pecado e à santidade. Vemos isso nos profetas do Antigo Testamento. É só conferirmos as mensagens dos livros proféticos. Era o retorno para Deus. E também julgamento na vida das pessoas. Os profetas do Antigo Testamento, eles também levavam julgamento divino para as pessoas, como foi para Acabe, como foi para Ezequias, né? E tantos outros reis também. No Novo Testamento, nós podemos ver isso nos profetas, né? Como Silas, está em Atos 15, 32, Ágabo, em Atos capítulo 21, versículo 10, quando ele profetizou a respeito da morte, né, do apóstolo. O profeta de Deus, ele é também um intercessor diante de Deus, pelos homens, pela obra e outras coisas, né? Quando Ágabo profetizou para o apóstolo Paulo, eles falaram: não vá lá, porque você vai ser preso e morto. E Paulo, ele estava decidido e ele sabia que a sua chamada era morrer em defesa do Evangelho de Jesus Cristo. Então, o profeta, ele também é um intercessor diante de Deus,
pelos homens, pela obra de Deus. Nós temos um exemplo de Abraão em Gênesis capítulo 20, versículo 7, quando Deus disse para Abimeleque: não toque na mulher, de Abraão, e ele vai orar por você, ele vai interceder por você. O forte do profeta de Deus, o forte dele é expor os padrões da justiça divina para o povo. Ele é um arauto da santidade de Deus, com autoridade e unção divina. Está sempre a condenar o pecado. Está em Isaías 58, versículo 1. Seu espírito ferve com isso e ele geme por isso, para falar a verdade, para fazer o povo com um retorno a Deus, a santidade, a palavra de Deus, O espírito do profeta, ele geme por isso, pois para isso ele foi chamado. O profeta que foi dado para a igreja como ministério profético, a alma dele geme por falar a verdade, por fazer com que o povo retorne à palavra de Deus. A igreja, ela precisa muito deste ministério para os dias atuais, mas infelizmente não é isso que o povo quer, O povo hoje tem comichão nos ouvidos, eles querem ouvir palavras que massageiem os seus ouvidos, mensagens, de fortalecimento da sua vida, mas não de arrependimento e de anúncio do pecado no meio do povo de Deus. Nos tempos bíblicos havia falsos profetas, como hoje também existem, muitos falsos profetas. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová. Ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Ezequiel capítulo 13, versículo 1 ao 3. Como naqueles tempos ainda há falsos profetas. Está em Jeremias capítulo 23, versículo 21 ao 22. No tempo de Acabe, Zedequias profetizou falsamente. Está em 2 Reis capítulo 22, versículo 11. Ele profetizou a vitória de Acabe, que ele voltaria com vida, sendo que não foi isso que Deus mandou Miqueias falar. Ponto 3. Onde estão os profetas de hoje? Alguns já foram mortos pela liderança, estão matando os profetas, dizendo: não queremos ouvir esta mensagem. Sua mensagem é pesada demais para nós. A igreja de hoje, ela precisa de profetas. Estamos vivendo tempo de frieza espiritual, da materialidade, da imoralidade, da idolatria. E nós precisamos de profetas, e alguns, infelizmente, estão vendidos. Paulo exorta a igreja a buscar o profetizar. Está em 1 Coríntios capítulo 14, 39. É um dom excelente o de profetizar. Hoje muitos profetas estão vendidos por medo de perderem membros em suas igrejas, de perderem membros ricos, que sustentam a igreja, não serem aceitos pela igreja como Jeremias e Ezequiel não foi aceito. João capítulo 5, versículo 35 diz de João Batista: o profeta, ele era a candeia que ardia. O profeta de Deus faz o carnal estremecer, parar e considerar o seu mau e tortuoso caminho. Está em Atos, no capítulo 24, versículo 24 e 25. Paulo, em sua defesa perante Félix, ele fez aquele homem estremecer. Deus precisa levantar profetas, pessoas que profetizem a verdade do Evangelho. Amém?
Espero ter te ajudado com este comentário, que você tenha uma excelente aula. Pesquise mais também em outros livros para que você vá e domine a sua aula neste domingo. Amém? Se você ainda não curtiu as minhas aulas, curta as minhas aulas, né? Vamos fazer o meu canal crescer. Só você pode fazer isso. Compartilhe em suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. E quero mandar um abraço para todos os irmãos. Hoje não deu tempo de eu fazer a minha lista, né, de abraço carinhoso para os irmãos, mas eu quero mandar um abraço carinhoso para você que está aqui todas as semanas, para todos os irmãos de Minas Gerais, de Pernambuco, da Bahia, do Espírito Santo, de Rondônia, né, de Alagoas. Vai um abraço para todos os irmãos e eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Então.